Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura aqui, já para a gente ganhar tempo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele está dizendo no dia de hoje: filho meu, filha minha, dai-me hoje o teu coração. Anabassuki, amandarás, acamandarás. Dá-me hoje o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Independente da tormenta, da situação. Alabachurianda, que me ande a faia séria. Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Josué. É o tema. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória, glória. Capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos fazer um paralelo agora, meus irmãos, rapidamente ali no livro de Gênesis, capítulo de número 8, versículo do 1 ao 3. Livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo do 1 ao 3. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Mais uma vez, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Louvado seja Deus. Podei tomar o vosso assento. Amados e queridos, dois textos aqui de suma importância, a qual lemos nesta noite. Louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. Falando aqui de dois personagens, um deles, Josué, todos nós conhecemos bem a sua história. Louvado seja Deus. Um homem que teve ali por ordenança de Moisés e também do próprio Deus, quando Moisés faz a pergunta e diz: Senhor, quem é que vai conduzir este povo? Ele disse: Josué. Louvado seja engrandecido. E quando nós olhamos a história de Josué, e desde as vezes a qual Moisés sobe ao monte para orar, Josué está com Moisés. Alabachuriande cantarabe. Josué está com Moisés. Moisés sobe, vai orar, vai ficar 40 dias, e o moço fica mais embaixo. Mas o moço também ficava 40 dias. O moço também ficava em oração. O moço também ficava em jejum. O moço também ficava na brecha. O moço também ficava na porta da congregação. E foi por isso que Deus agraciou. Porque, aleluia, Josué tinha compromisso. Antes de ser conhecido, ele já buscava, ele já ficava. Ele ficava na porta, ele ficava na tenda. Aonde tinha homens de Deus orando, ele estava por perto, porque ele queria intimidade com Deus. Mas quando chega o momento de assumir, e nós vemos Deus falar para Josué, dizendo: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. E eu me coloco diante disso e fico pensando: Senhor,
O Senhor escolhe, o Senhor capacita, como diz as irmãs, a unção, louvado seja Deus. Não é por força, não é por violência, ou também por mérito, ou porque temos, aleluia, algum diploma, não. É pela graça, é pela graça, é pela intimidade, é pelas horas que você está lá lavando a louça e dizendo, Senhor, usa-me. Está lavando a roupa e está dizendo, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir com as irmãs, aleluia, como é que eu vou ser dentro da minha casa, e Deus está lá só ouvindo, observando. E quando você abre a sua boca para falar, Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, irmão. Porque Ele conhece o oculto e o profundo do teu coração. Ele sabe que todas as coisas que você almeja, mas uma delas é estar na presença dEle. Uma delas é buscar. Ninguém precisa ver, ninguém precisa estar lá. Basta você, diante a madrugada, ou nos seus propósitos de oração, se inclinar e buscar a presença dEle, e Ele falará contigo. Aleluia. E quando se colocamos ou estamos diante das dificuldades, e a gente fala, Senhor, será que é isso mesmo? Somos nós? Será que sou eu? Será que é o pastor Renato? É o pastor Ignaldo? Será que é o, aleluia, Vadelso, louvado seja Deus, o nosso irmão aqui, os demais que estão aqui na casa. Ei, irmão, preste atenção aqui, desliga-se do celular, não fique no celular nesta noite. Neste momento você está na presença de Deus, do Todo-Poderoso. Eu sou apenas um canal, um instrumento da parte de Deus esta noite, para te falar, se conecte com o céu e não com a terra. É por isso que muitas igrejas estão perdendo compromisso. É porque muitas igrejas estão perdendo compromisso. Em cima dos púlpitos, embaixo, do lado, está acontecendo o culto, os irmãos estão falando. Está acontecendo o culto, os irmãos estão no celular. Está acontecendo o culto, os irmãos estão falando de negócio. Ei, o negócio aqui é com Jesus Cristo. É com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvados, não podemos perder tempo. É hora de buscar, é hora de se colocar diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Moisés, uma história brilhante, que às vezes eu me coloco, graças a Deus, Deus nunca me permitiu tirar a vida de ninguém. Embora vim de um lado onde era propício isso acontecer, ou tirar a minha vida, mas Ele não permitiu. E quando olhamos para a história de Moisés, o homem que vai defender alguém do seu povo, que ele sabia bem, ele mata, enterra na areia e ele foge. E quando Moisés nasce, fazendo um retrocesso, ele nasceu no período onde foi decretado todas as mortes dos bebês. Alabaixou como um daraça. Se Deus não tivesse um propósito, irmão, não tinha vingado Moisés. Não tinha Moisés dado continuidade. Irmãos, quem aqui é pai ou mãe, ou tem irmãos, enfim, crianças pequenas, sabe muito bem como é que se cala uma criança. Quando ela está com fome, quando ela está com dor, ela chora. E tem soldados passando de um lado para o outro, querendo achar, querendo matar. Mas Deus brinda os céus. Ele cerca, porque está diante da presença dEle. Aleluia, a família não tinha riqueza. A família não tinha ouro, a família não tinha nada, mas tudo que tinha chamava-se o Deus dos hebreus, que cuidava, que tomava conta, que cercava, e não tinha quem colocasse a mão. Irmãos, eu colocar meu filho num cesto e ver ele atravessando do outro lado, meu irmão, não daria. Imagine o coração da mãe, do pai,
Aleluia, mas foi necessário às vezes, em alguns momentos de nossa vida, a garantia e a certeza que nós confiamos em Deus, ela tem que ser totalmente absoluta, ou a gente não vai caminhar, não vai aguentar. Aleluia, então libera ele, vai embora. Ele é criado ali no palácio pela filha de Faraó, e o Deus que é brilhante, faz as coisas inimagináveis. Ele vai e coloca como a mãe de Ama, lá como a gente fala, a própria mãe de Moisés, que agora coloca no seu regaço e amamenta. Aleluia, louvado, que coisa extraordinária, que coisa brilhante, porque o propósito era muito maior do que a situação. Às vezes o desígnio de Deus separa a gente, por alguma circunstância a gente não entende, mas a verdade é porque o propósito de Deus é maior. Foi a mesma situação na vida de José, separado pelo propósito de Deus. Aleluia, mas quando ele chega na posição, e os irmãos falam, agora ele vai matar todo mundo, porque o pai morreu. E ele fala, não, meus irmãos, longe de mim, Nakaya Sura Mandarácia, longe de mim querer fazer algo, porque foi o desígnio de Deus. Ele está dizendo esta noite, eu cuido de você, Naman Choka Mandarácia, eu cuido, eu estou zelando, estou ouvindo as suas orações na madrugada, mas no silêncio eu também respondo, viu? Está chegando aí, Deus, se tu és mesmo, fala comigo. Eu vou dessa maneira, eu vou entrar assim, mas o Senhor fala, é contigo mesmo. Dai-me hoje o teu coração, observa. Não importa o tempo que você tem na casa, não importa se você nasceu no lar cristão, entrega por completo a sua vida, o teu coração, e tudo mais Ele o fará, porque Ele é Deus na sua vida. Passa-se Moisés pela fase dos 40 anos no Egito, 40 anos com o sogro lá, com a família, mas agora ele retorna, porque ainda tem 40 anos pela frente, para guiar e tirar o povo, aleluia, fazer milagres, fazer prodígios, a qual Deus enviara. Moisés também com algumas dificuldades, mas mesmo assim seguiu a ordenança, e agora um homem que matou um outro homem, é chamado de um homem mais manso da terra, porque sobre ele repousa o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, irmãos, eu vou falar por mim, e cada um observe a sua identidade, a sua característica, por assim dizer. Eu fui por muito tempo um menino muito teimoso, muito nervoso. Qualquer coisa brigava, qualquer coisa batia, independente de quem fosse a pessoa, se era pequena, se era grande. Eu ia para cima e não queria saber. E um dia, coloquei no meu coração, tirar 2 vidas. Porque algo tinha acontecido e eu não gostei daquilo. Mas Deus não permitiu. E quando eu cheguei na igreja, coloquei os meus pés, eu falei, vamos ver se servir esse Deus é coisa boa mesmo. A pessoa veio e falou comigo e falou assim, tu estás aqui porque Deus te ama e guardou o seu coração da atrocidade que você ia fazer. Aleluia, mediante disso eu vi que Deus já estava ali falando comigo. E eu disse, eu vou permitir que o Senhor trabalhe em minha vida. Aleluia, e foi acontecendo. O homem que nunca pensava em casar, muito menos ser crente, muito menos ter filho. Aleluia, e hoje casado, uma mulher e uma esposa maravilhosa, 2 crianças. Aleluia, temente a Deus. Aleluia, irmãos, o que Deus faz é maravilhoso.
ser forte e corajoso, porque Deus tem algo a fazer na nossa vida que nós não entendemos. E eu lembro a primeira vez quando, após já convertido algumas semanas, alguns meses, porque demora a gente acostumar com esse externo, demora, aleluia, e de repente eu comprei um lá na lojinha, sabe, lojinha essas lojinhas que tem aí que vende, que é usado já, não tinha condições, e passei do lado de uma pessoa, ela falou, nossa, você é outra pessoa. Porque Deus transforma, não é a roupa, mas Ele vê o brilho do Espírito Santo na minha e na sua vida, e Ele quer transformar eu e você, todos os dias. Todos os dias Ele transforma, Ele vai lapidando, Ele vai cuidando, Ele vai tirando as arestas, porque Ele sabe que eu e você, no nosso profundo, a gente quer fazer algo que não devemos. Aleluia. Chega a fase de Josué, depois de todos os prodígios e sinais que Deus fez através da vida de Moisés, de ele entrar agora na terra prometida, caminhar e fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Mas vindo do lado de cá agora, eu falo, irmãos, lá fora, carregar uma arma, puxar briga, é fácil, não é difícil. E o inimigo ajuda. Mas se converter, ser transformado, e deixar a mansidão do Espírito Santo de guiar, de controlar, isso é difícil. Alabaixa camandaraça, se não fosse por Ele, pela graça e misericórdia, nós não estaríamos de pé no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. A própria palavra vai dizer, ireis, mas não pequeis. Acontece, a gente é ser humano. Mas naquele momento mesmo, se tiver que ficar de joelho, fique e ore e peça perdão a Deus, porque Ele é poderoso para assim o fazer. Aleluia. Josué vai em frente, com a palavra que Deus deu mais de não sei quantas vezes para ele, ser forte e corajoso, não desanime, vai. Passa o Jordão, passa por Jericó, a cidade de Ai está fácil, vamos conquistar. Mas havia pecado no meio do povo e Deus não tolera. Mas se converter ao Senhor e mudar os caminhos, Ele faz tudo novo, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Noé entrando na arca para servir de obediência àquilo a qual Deus ordenara para que ele fizesse. Imagine, irmãos, pessoas lá fora zombando, desacreditando, e ele ali, eu vou entrar, nem que seja só com a minha família, na Camante ou como Darácia, mas eu vou entrar, os meus eu não deixo para o lado de fora, e você é o canal que Deus quer para salvar lá, aqueles que estão lá dentro, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão na jogatina, na prostituição, e você fala, não tem como, mas através da sua vida, através de um homem, Deus muda toda uma nação, Deus muda todo um lugar, Deus muda uma empresa, Deus muda, aleluia, um estádio, o que for necessário Ele muda, através de um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Noé não está nem aí ligando para um lado para o outro, não, ele entra na arca, ele constrói, passa-se o tempo e ele sai, porque lembrou o Senhor. O vento que veio para soprar, foi para diminuir as águas, e que ele pudesse sair. E muitas vezes o vento na nossa vida vem para destruir, mas tem vento que é para dar vitória, tem vento que é para sacudir, porque o que Deus faz a gente não entende, mas nós entenderemos depois, porque o sopro de vida está sobre a minha e sobre a sua vida. O Espírito Santo soprou em Atos dos Apóstolos, e eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia.
Ezequiel profetizou, aleluia, e através do vento que veio dos quatro cantos, aleluia, entrou o Espírito neles e reviveu, e grande foi o exército que Deus levantara. Ser forte e corajoso. E aí, para findar, dentro desses dois temas que foi passado, mas agora lembrando de um, que escreve o apóstolo Paulo no livro, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, e versículo 8, se não me falha a memória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, aleluia, até, aleluia, a morte na cruz. Tinha poder, poderia chamar ali, no dia da crucificação, mas ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. Aleluia, homem que não teve pecado, que não errou, que curou, que salvou, que trouxe para perto aqueles que queriam longe, ele foi trazendo, ele foi acolhendo, porque ele é Deus. Samaritano não conversa com A, não conversa com B, mas ele vem e traz para perto. Ele vem mostrar que quebrou o protocolo, quebrou os paradigmas. Agora é o mesmo Deus que salva, que batiza com o Espírito Santo, que vai levar para o céu. Se esvaziou, tomou a forma de homem, aleluia, mas não negou a si mesmo. Foi até o fim e morte de cruz e disse: Pai, tome o meu espírito, está consumado. A salvação chegou, aleluia, a salvação chegou. Eu não tinha como ser salvo, nós não tínhamos como ser salvo, mas não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem em Deus e no Espírito Santo, aleluia. Ele veio para libertar, ele veio para curar, e com a permissão do pastor, a igreja se coloque de pé, aleluia. Foi muito rápido aqui a passagem, a qual nós comentamos. Mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui esta noite, receber uma oração, pedir para que Deus domine a sua vida e que você tenha a mansidão do Espírito Santo. Aleluia, e que você vai ser liberto de tudo aquilo que muitas vezes nos aprisiona, nos coloca em situações difíceis e não permite nem que a gente ora. Mas nesse momento eu faço o primeiro pedido aqui, ou o primeiro apelo, aleluia, venha receber a oração, venha levar para a sua casa a cura, venha levar para a sua casa a libertação. Nesta noite você sairá daqui com a porção do Espírito Santo para fazer algo inimaginável, porque Deus é Deus. Venha se receber a oração, venha se fortificar, venha se fortalecer. E o segundo apelo é um muito simples, que nós fazemos todos os dias, é entregar a minha vida novamente ao Senhor Jesus Cristo, que vai me cercar, que vai me brindar, que vai me colocar na posição de honra. Aleluia, aleluia. Se você tem uma causa impossível na justiça, vem aqui agora. Se você tem algo que ninguém pode fazer, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer. Vamos orar esta noite e Deus vai quebrar o jugo, Deus vai quebrar a ferramenta, arma preparada, está encerrado, está parado no INSS, está parado no advogado, não vai para frente, Ele vai mudar a circunstância, Ele vai curar nesta noite, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia.
ser forte e corajoso. Igreja, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Alabaxurian, de Camanchu, como dará-se, Alabadarabasurian, de Cantarabacera. É nesta noite, Pai, que teus filhos, teus servos estão aqui na tua casa para receber a oração da vitória. Anabiaço, como dará-se a séria. Aleluia, para ser curados. Cura do câncer, cura da dor da garganta, cura da dor de cabeça, cura dos pés, a planta da cabeça. Alabaxuriande, camandarácia, camandarácia. Receba o refrigério do Senhor, receba a bênção do Senhor. Que o inimigo bate em retirada esta noite, que o inimigo caia por terra, toda a ferramenta preparada caia na terra nesta noite, em nome de Jesus. E que você receba unção, que você receba graça, que você receba vitória, em nome de Jesus. E leve aquilo que você veio buscar para a sua vida. E no ano de 2025, você seja um canal de bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que não é crente ainda? E que quer entregar sua vida para Jesus? Olha aí do seu lado. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Vem aqui, nós queremos orar por você. Veja aí do seu lado, irmão. Alguém que deseja receber Jesus. Temos alguém para Jesus? Alguém que está afastado?